Olá pessoal, tudo bem? Eu lembro que em algumas aulas passadas nós trabalhamos com duas ferramentas que eu apresentei para vocês referente a usos futuros. E naquela ocasião eu falei para vocês que seria o NOx, o número de oxidação das substâncias, os átomos que compõem o elemento, e a escala de pH. Como agora vocês acabaram de ver as matérias referentes a ácidos e base, vamos começar então alguns exercícios utilizando então esse conceito. Vamos começar então pela escala de pH. Questão da UNB adaptada. Os sistemas químicos baseiam-se em algumas características. Os sistemas ácidos caracterizam-se pela liberação de um íon hidrogênio, H+. Os sistemas básicos baseiam-se na liberação do íon hidroxila, OH-. Com base na tabela a seguir, julgue os itens. Então, alternativa 1. Todos os sistemas são formados por substâncias ácidas? Ora, é só a gente lembrar da nossa escala de pH. Ela vai de 0 a 14, e que o meio é justamente o que a gente considera como meio neutro, que é o valor de 7, que é a nossa referência à água pura. Então, se eu tenho substâncias com valores acima de 7 e abaixo de 7, então nem todas são substâncias ácidas. Eu tenho a clara de ovo com pH 8. Então, alternativa falsa. 2. A saliva é um exemplo de substância básica? Não, substância básica são pHs acima de 7. A saliva, nossa, né, um pH 6, ela é uma substância ácida. Item 3. O vinagre é mais ácido do que a clara do ovo? Correto. A clara do ovo, tecnicamente aqui, ela é uma base, né? Então, ou seja, qualquer outra substância sendo ácida vai ser muito mais ácida do que uma base, certo? 4. O vinagre é uma substância ácida? Sim. Agora a gente tem uma substância com pH 3. Agora, olha a alternativa 5. Ao misturar uma gota de vinagre e uma gota de saliva, o resultado será a formação de água e um sal? Não, esse item está errado, porque olha só, ali a gente está juntando, pelo item, duas substâncias ácidas. Misturar ácido com ácido, não necessariamente eu vou formar um sal, de forma alguma, não necessariamente. Agora, se eu juntar um ácido e uma base, como resultado eu vou ter a formação de água e sal. Isso sim, com certeza. E aí o enunciado, né, o item 5, ele colocou para a gente duas substâncias ácidas. Agora, se a gente misturasse vinagre ou saliva com a clara de ovo, aí sim nós teríamos o resultado como produtos, água e um sal. Questão 2. FUVEST adaptada. Dependendo do pH do solo, os nutrientes nele existentes podem sofrer transformações químicas que dificultam sua absorção pelas plantas. O quadro mostra algumas dessas transformações em função do pH do solo. Então, olha só, o que o enunciado está trazendo para a gente de importante? Dificulta sua absorção pelas plantas. Ora, como é que a planta absorve seus nutrientes? Não é pelas raízes? E como é que esses nutrientes entram pela raiz da planta? É pela água, ou seja, por isso que a gente irriga, a questão da chuva e a irrigação, justamente para suprir também de nutrientes a planta, não somente a água. Então, para que a planta seja nutrida, essas substâncias têm que ser solúveis em água. E aí o que ele traz para a gente aqui? Ó? Em relação ao fósforo, num pH entre 4 e 6, formam-se substâncias pouco solúveis em água. Formação de fosfatos de ferro e alumínio, por exemplo. Agora, num pH básico, acima de 8, forma fosfatos de cálcio pouco solúveis em água. Ou seja, em relação ao fósforo, um pH ideal para que a planta possa absorver o fósforo é que o solo esteja entre 6 e 8. Já em relação ao magnésio, ele forma carbonatos pouco solúveis em água, num pH também básico, mas assim, um pH ainda mais básico comparado com o fósforo. Vê que é aí acima de 8,5, 8,6. Mas a faixa de pH em que ele fica disponível para ser solúvel em água já é uma faixa maior. Vai lá do pH ácido, 4, até pH básico, por volta de 8,5. Já o nitrogênio, ele em pH ácido e mais próximo de básico, ele por volta de 6, já quase chegando no pH básico, o nitrogênio, na forma de nitratos, ele sofre reação química. E ele se transforma em nitrogênio, em amônia. E a amônia é um gás. Então esse gás, na verdade, ou seja, ele é tão insolúvel, pela própria característica de ser um gás, ele vai sair do solo,
com essa transformação química, né, os nitratos, e ele não vai estar disponível para ser solúvel em água e a planta poder absorvê-lo pela raiz. Então, o pH em relação às substâncias nitrogenadas tem que ser acima de 6. Não temos aqui um limite pela questão básica. E por último, na tabela, o zinco ele forma hidróxidos pouco solúveis em água a partir do pH neutro, até o pH básico. Então veja que a faixa de pH ótima para o zinco é de 4 até beirando 7. E aí o item pergunta, para que o solo possa fornecer todos os elementos citados na tabela, seu pH deverá estar entre... Ora, basta a gente analisar agora ali qual é aquele pH que é comum entre todas as 4 substâncias. E aqui a gente observa então que é o pH entre 6 e 7. Alternativa C. Ok? Questão 3. Entre os líquidos da tabela adiante, tem caráter ácido apenas. Alternativa A, o leite e a lágrima? Não, esse item está errado porque tanto o leite como a lágrima possuem pH neutro, valor 7, pela tabela. Água de lavadeira? Também não pode ser, porque o pH é 12, então é uma substância extremamente básica. Café preparado e Coca-Cola. Beto, o que seria o café preparado? Como ele falou no enunciado que está tratando de líquidos, então não é o pó de café, é o café já feito, né? O café já passado, certo? O líquido café, a bebida, tá? Não o pó. Então o café preparado e a Coca-Cola possuem pH abaixo de 7. São duas substâncias, sim, de caráter ácido. E aí a água do mar, pH 8, substância básica, e a Coca-Cola, pH ácido, né? Então a alternativa C. Questão 3. Questão 4. Em um laboratório químico, um estudante encontrou 4 frascos contendo soluções aquosas incolores de sacarose, KCl, HCl e NaOH. Não necessariamente nessa ordem. Para identificar essas soluções, fez-se alguns experimentos simples, cujos resultados são apresentados na tabela a seguir. As soluções aquosas contidas nos frascos 1, 2, 3 e 4 são, respectivamente... Então, olha só, o estudante tem 4 substâncias que ele não sabe em qual está nos tubos, então ele fez alguns experimentos. Essa questão é bacana porque ela acumula vários conceitos e conteúdos que a gente já trabalhou previamente, certo? Para reforçar aquele caráter para vocês. Na química, tudo é cumulativo, tá, gente? Vamos suprir as falhas, vamos revisar os conteúdos. Aqui, por exemplo, é uma questão boa para isso. O enunciado ele trouxe uma informação extremamente importante. Olha ali, soluções aquosas contendo o indicador fenolftaleína são incolores em pH até 8,4. Acima disso, é rosa. O que é que eu posso inferir? Usando esse indicador, eu posso dizer se uma substância ela é ácida, neutra ou levemente básica? Não, eu não posso afirmar, porque ele fica incolor. De ácido até 8,4 ele é incolor. Está vendo que ele passou até do neutro? Já pega algumas substâncias básicas? Agora, se a minha solução ao usar esse indicador ficou rosa, aí eu posso afirmar, é base. E até uma base relativamente forte, porque é a partir de 8,5, certo? Então, olha só. Voltando às informações importantes do enunciado. Ele fala que as substâncias são sacarose, um açúcar, KCl, cloreto de potássio, é um sal, HCl, cloreto de hidrogênio, é o ácido clorídrico, e o hidróxido de sódio. Olha a tabela e as informações que a gente tem. Olha só. O tubo 2, após a adição de fenolftaleína, ficou rosa. Então eu posso afirmar que o tubo 2 eu tenho uma base, obrigatoriamente, porque a fenolftaleína fica rosa acima de 8,5. Então, das minhas alternativas, eu tenho que eliminar agora aquela que não tem uma base na segunda opção, certo? Então, aqui a gente já elimina a alternativa C, D e E, porque colocou ali no segundo frasco, né, ali seguindo a nossa ordem, o açúcar, certo? Açúcar não é uma base. Então, a gente fica entre a alternativa A e B, certo? Está lá o hidróxido de sódio. Repare que na tabela ele coloca para a gente que o frasco 3 reagiu com MgOH2. Ora, eu não tenho o hidróxido ali na forma, eu não tenho o H na fórmula. Isso não é uma base? Hidróxido de magnésio? E que substâncias reagem com base? Que a gente acabou de estudar, reações ácido-base. Ora, o único ácido que eu tenho ali é o ácido clorídrico.
Então, o meu frasco 3, ou seja, a terceira substância, tem que ser o meu ácido clorídrico. Então, a gente acaba de eliminar aqui pelas informações, né, a alternativa A, ficando como alternativa correta, a alternativa B. Tranquilo? Beto, e as demais informações que a gente tem ali? Essas demais informações ela não ajudam a gente a excluir quem é quem. São informações adicionais. Nem sempre a gente usa todas as informações. Mas olha lá. Conduz eletricidade? Olha, um só não conduz eletricidade. Quem é? O frasco 4. Quem seria? O nosso açúcar. Substância molecular que não sofre dissociação. Então, se ela não forma íons em solução, não tem como conduzir corrente elétrica. Tranquilo? Questão 5. Um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros e que guarda um concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Ele não sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia que seja uma protease gástrica, que age no estômago digerindo proteínas. Sabendo que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, ele monta 5 tubos de ensaio com alimentos diferentes. Adiciona o concentrado de enzimas em soluções com pH pré-determinado e aguarda para ver se a enzima age em algum deles. O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do pesquisador está correta é aquele que contém. Então, olha só, o que ele fez? Se ele está desconfiando que ela age sobre proteína em meio ácido, aonde eu tiver proteína no pH ácido, tem que funcionar para a hipótese estar correta, certo? Ele não diz em qual funcionou, ele só traz para a gente as opções. Então, a gente tem que supor que essa opção está correta. Então, a gente tem que identificar das alternativas quem é que traz isso para a gente. Uma proteína, questão biológica aqui, certo? E que o pH é ácido. Beto, mas por que ácido? É porque o enunciado falou para a gente. Olha só o que o enunciado trouxe. Protease gástrica. Beto, não me recordo o que era isso. Não tinha problema, porque o enunciado já explicou para a gente o que significa isso. Uma protease gástrica, vírgula, age no estômago digerindo proteínas. E ele já falou que no estômago o pH é ácido. Então, todas as informações estavam no enunciado. O que a gente precisava reconhecer é o que é um valor de pH ácido, que nesse caso, qualquer valor acima de 7 para cima, a gente tem que desconsiderar, porque são bases. Então, a gente fica entre a alternativa B e a alternativa D. E aí a gente exclui a alternativa D, porque carne é proteína e macarrão é carboidratos. Tranquilo? Então, só, a gente fez aqui essa sequência de exercícios, claro que vocês viram outros aspectos e questões relacionados à acidez e basicidade. Aqui a gente só está refletindo, utilizando a questão do pH, a informação que o pH traz para a gente e como é que isso se relaciona com as nossas substâncias no dia a dia. Com esses exemplos aqui interdisciplinares para vocês. Muito até da biologia, onde se usa isso extensivamente, tá? Seguindo aqui, uma questão bônus aqui para a gente analisar. Isso é uma mensagem que circulou bastante nas redes sociais, por WhatsApp e por aí vai. Eu, por exemplo, recebi isso no grupo da família. Olha como esse enunciado começa, vamos fazer uma análise sobre ele, partindo de tudo que a gente já estudou. Observe que o pH do coronavírus varia de 5,5 a 8,5. Portanto, tudo o que precisamos fazer para eliminar o vírus é consumirmos mais alimentos alcalinos, acima do nível de acidez do vírus. Primeira coisa, quando a gente estudou aqui na questão do solo, a questão do pH, quando o pH está fora, tanto acima como abaixo, não gera problema? Aqui, o enunciado aí dessa informação está dizendo que tem que ser obrigatoriamente acima. Ué, pela mesma lógica, substâncias com pH abaixo de 5,5 têm o mesmo efeito, desequilibrar o vírus. Então, não precisaria, a partir daí, ser necessariamente substâncias acima de 8 e pouco, não. Tranquilo? Estou falando nenhuma besteira, né? Continuando a leitura. Olha só o que ele fala para a gente. Alimentos tais como, olha só, observa bem aqui, limão, a gente sabe que é uma fruta cítrica, tangerina também, abacaxi nem se fala, e a laranja. Substâncias, frutas cítricas, têm esse nome por causa do ácido cítrico, são substâncias ácidas, são frutas ácidas, pH obrigatoriamente abaixo de 7. Olha a tabela que traz para a gente.
como é que o abacaxi pode ter um pH de 12,7? Não é absurdo, não, essa informação? Pelo que a gente estudou até então? Pela faixa de pH que a gente observa aqui, colocado para vocês? Outra coisa chama atenção. Como é que o agrião, uma folhagem, certo? Que a escala de pH padrão normal vai até 14, como é que o agrião foi determinado que o pH dele é 22,7? Até existe uma escala que ela vai abaixo de 0 e acima de 14, mas é uma escala que não leva em consideração a água, que não é o caso aqui, obviamente. E se eu já estou tendo esses erros de leitura de informação de pH aqui, de outras substâncias, com certeza para o agrião isso aí está totalmente errado, certo? Então, olha só, Beto, para que você trouxe isso aqui para a gente? Gente, é uma questão de análise. Baseado no que a gente estudou de acidez e basicidade, a leitura dessa informação transmitida que aqui atrás ainda julga que isso é do Ministério da Saúde, isso é uma informação verídica? Gente, não tem como ser, desculpa, não tem como ser. Os próprios valores ali estão errados. E aí a questão é, para mim agora o mais complicado. O vírus, ele é transmitido, segundo os estudos mostram, pela mucosa. Olho, nariz, boca, mucosa da boca. E não pela absorção intestinal. Se fosse pela absorção intestinal, a gente nem precisaria se alimentar de substâncias básicas, porque pela própria informação aqui, ó, o vírus não é a partir de 5,5, o nosso estômago, o pH é abaixo de 2. Então, ao entrar em contato no nosso estômago, se ele fosse absorvido por lá, a infecção, ele já morreria naturalmente. Então, entenda, gente, a gente estuda não é para decorar esse punhado de conceitos e conteúdos e reproduzir na prova. É que a gente possa ser cidadãos, pessoas críticas, para poder interpretar o que chega para a gente de informação e dizer: opa, peraí, algo está esquisito aí. Acho que essa informação não está correta. Olha, tem um erro nessa informação. Porque informações existem e são várias. Quais são de confiança, quais não são? Entendido? Tranquilo? Trouxe isso aí de bônus para vocês refletirem um pouco. Tá vendo como a química ela é a ciência que estuda a matéria e suas transformações. Se a gente entende o básico em química, nós conseguimos ser pessoas mais conscientes e críticas, certo? Depois eu trago mais questões para a gente refletir sobre situações parecidas, certo? Vamos agora então para a questão do NOx, que a gente tinha trabalhado, e isso a gente vai utilizar quando a gente estiver mais à frente. E aí peguei aqui uma questão para a gente poder trabalhar. Utilizando as formas eletrônicas ou estruturais, determine o número de oxidação de cada um dos elementos presentes nas substâncias representadas a seguir. Vamos só recapitular. NOx é o número de oxidação. Lembra, o NOx, gente, só faz sentido para a gente quando a gente for trabalhar a reação química. Substância A reage com a substância B, dando os respectivos produtos, certo? E aí o que a gente está preocupado em saber o NOx? Porque existem reações químicas que têm transferência de elétron, assim como a ligação iônica. Mas não é tão perceptível, e a gente precisa perceber quantos elétrons estão sendo transferidos. Não é toda reação que tem isso. E aí a gente tem que identificar quando isso acontece. Então o NOx, o cálculo do NOx é esse parâmetro para a gente identificar se o elétron está sendo transferido ou não, numa dada reação química, gente, tá? Não estou analisando aqui se a reação virou iônica ou não. Não é isso, não é nada disso. Eu vou pegar aqui as substâncias e vou olhar, dado a característica da ligação que ela tem, se eu fosse quebrar essas ligações dos átomos, para onde os elétrons da ligação iriam ser divididos, porque a divisão não é igual, já que os átomos não são os mesmos. Eletronegatividade diferente. Bom, vamos fazer o exercício que fica mais simples. Então, olha a primeira substância, Cl2. Veja, vamos recapitular. Ligação iônica, formada por átomos que tendem a doar elétrons e a receber elétrons. Eu formo, consequentemente, substâncias de carga positiva e negativa. Então, os meus cátions e ânions, o meu NOx já é o valor da carga. Lembre-se, não tem erro aqui. Eu só estou trazendo para vocês que carga positiva e carga negativas efetivas estão dentro de NOx, certo? O problema, que a gente tem que tomar cuidado, é a ligação covalente. Porque aqui a gente não tem átomo querendo doar e átomo querendo receber. A gente só tem átomo querendo receber. Então a ligação ela é formada mediante o compartilhamento de elétrons. E aí, qual é o NOx de cada espécie? Depende. Depende da eletronegatividade. Veja, o átomo mais eletronegativo vai atrair para perto de si os elétrons da ligação, o par de elétrons compartilhado.
Então, como é que eu vou saber quem é o átomo mais eletronegativo? Na hora que eu olhar a substância que eu estou trabalhando. Lembra daquela frase? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital? Então, vamos aplicar aqui, ó. Cl2, certo? 2 átomos de cloro, família 17, são halogênios. Ambos precisam aqui de mais um elétron, então eles formam a ligação por compartilhamento. Como é o mesmo elemento, nem preciso olhar o valor da eletronegatividade, é o mesmo. Nenhum átomo tem uma tendência maior em atrair os elétrons. No caso do oxigênio, que a ligação é a ligação dupla, já que é a família 16, 6 elétrons na camada de valência. Como é o mesmo átomo, nenhum átomo tem tendência a puxar esses elétrons da ligação. Mesma coisa no nitrogênio, uma ligação tripla, porque aqui não está importando se a ligação é simples, dupla ou tripla, mas sim a característica de cada átomo, em puxar os elétrons. Como é o mesmo átomo, não existe aqui nessas moléculas diferença de eletronegatividade. Por isso que a gente disse que uma substância simples, ou um elemento químico, qual é o NOx dele? Sempre zero. Certo? Porque eu não vou estar... O NOx, por definição, é zero. Eu não tenho diferença de eletronegatividade. Agora, olha o HF. Uma ligação covalente simples, mas que o flúor, elemento mais eletronegativo da tabela periódica, ele atrai mais para perto de si esses elétrons da ligação. Então, aqui a gente diz que o NOx do hidrogênio é mais 1 e o NOx do flúor é menos 1. Veja, eu não estou dizendo que está tendo uma transferência de elétron, não. O que eu estou dizendo é que, dado essa análise da eletronegatividade, se eu for quebrar essa ligação, o par de elétron ele não vai ser um elétron para o hidrogênio e um elétron para o flúor, não. Significa que se, ao quebrar a ligação, os 2 elétrons vão para o flúor. Tá? É isso que eu estou dizendo para vocês. Tranquilo? Por exemplo, CH4. Carbono, família 14, 4 elétrons na camada de valência, hidrogênio 1 elétron. 4 ligações covalentes simples, um para cada átomo de hidrogênio. E aí eu vou ter como resultado, né, o compartilhamento de 4 pares de elétrons. O carbono é o elemento mais eletronegativo entre os dois. O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então ele atrai mais para perto de si os elétrons da ligação. O que resulta num NOx mais 1 para cada um dos átomos de hidrogênio. E o que resulta um acumulado de um NOx menos 4 para o átomo de carbono. Então, nessa estrutura CH4, o átomo de carbono tem um NOx, ele não tem carga, ele tem um NOx. Um valor que me indica que se eu quebrar todas as 4 ligações, todos os elétrons vão ficar para o carbono. Beto, e os hidrogênios? Vão sair sem os elétrons. Simples assim, tá? Seguindo. CH3F. Olha, é uma estrutura parecida com o metano. Eu só não estou substituindo um hidrogênio por átomo de flúor. E aí, nesse caso, o átomo de flúor também precisa de uma ligação covalente, porque o carbono é ametal. Então, quando eu fizer essa substituição, essa estrutura tem 4 ligações covalentes simples. Mas o átomo de flúor, por ser mais eletronegativo, a ligação dele para o carbono, ele puxa esse par de elétrons. O que me resulta nessa estrutura, cada átomo de hidrogênio NOx mais 1. Porque a ligação direta com o carbono, hidrogênio-carbono, o carbono é mais eletronegativo que cada hidrogênio, certo? Então aqui o carbono estaria ficando menos 3, certo? Cada um dos elétrons dos 3 átomos de hidrogênio. Só que o flúor é mais eletronegativo que o carbono. Então ele puxa os elétrons da ligação do carbono. Então, nesse caso, no somatório, o flúor é menos 1 e o carbono é menos 2, certo? Seria como se ele estivesse ganhando esses 3, mas ele está perdendo dele. Ó. CHF3. Agora eu substituí 3 átomos de hidrogênio por flúor, comparado com o metano, né? Anteriormente, o último slide. Mesma coisa, 4 ligações covalentes. Como resultado, o flúor é mais eletronegativo que o carbono. Então veja que agora essas ligações, 3 ligações, estão sendo deslocadas para os átomos de flúor. Isso resulta um NOx menos 1 para cada átomo de flúor, um NOx mais 1 para o hidrogênio e mais 2 para o carbono. Então está vendo que eu tenho sempre que analisar numa ligação covalente quem é o meu átomo mais eletronegativo. Eu vejo a ligação átomo-átomo, certo? Veja, eu não estou questionando nesse momento geometria molecular nem polaridade da molécula. Eu estou analisando a ligação para uma possível quebra dessa ligação, o que vai acontecer com os elétrons.
certo? São coisas distintas, mas que eu estou partindo do mesmo início. A eletronegatividade da ligação para saber se ela é polarizada ou não, tá? É o mesmo início, só que eu estou indo para uma outra análise, certo? A quebra da ligação. E por último, a HNO3, uma estrutura mais complicada, mais átomos. Mas veja, só dá mais trabalho para montar. Nitrogênio continua fazendo 3 ligações, oxigênio fazendo 2, e aí eu tenho como resultado o compartilhamento desses pares de elétrons. E aí perceba que cada átomo de oxigênio fica com carga menos 2, porque ele é mais eletronegativo que o nitrogênio, certo? O oxigênio é o segundo mais eletronegativo. O átomo de hidrogênio fica com carga mais 1. Como resultado total, o átomo de nitrogênio tem um NOx com valor mais 5. Entendeu? O que isso significa? Significa que se eu quebrasse todas as ligações dessa estrutura, o átomo de nitrogênio, que já possuía 5 elétrons, perde os dele, na quebra da ligação, certo? Por conta da eletronegatividade. E aí ele ficaria com carga mais 5. Tá vendo? O NOx é uma previsão do que vai acontecer com a quebra da ligação, certo? Questão. O carbono pertence ao grupo 14 da tabela periódica. Isso significa que seus átomos apresentam 4 elétrons na camada de valência. Com base nessa informação, reflita e responda às perguntas. Qual deve ser o maior número de oxidação possível para o carbono? E o menor? Explique como chegou às respostas. Olha, pegando ali o primeiro slide. Átomo de carbono, 4 elétrons na camada de valência. O destino desses elétrons não depende da eletronegatividade do átomo que eu estou ligando o carbono? Então vamos pensar a primeira situação, que o átomo de carbono se ligue a 4 outros átomos mais eletronegativo que ele. Ora, esses átomos vão puxar para si os elétrons da ligação, certo? Então aqui qual é o NOx para o carbono? Mais 4. Vamos pensar agora a situação totalmente inversa, que o átomo de carbono se ligue a 4 átomos menos eletronegativo que ele. Poderia ser, por exemplo, 4 átomos de hidrogênio. Como o carbono agora é o mais eletronegativo, ele atrai para si os elétrons da ligação. Aqui eu estou representando só os dele, tá? Mas tem o outro elétron que vem do outro átomo, tá? Então, nesse caso, qual é o extremo? NOx menos 4. Então, qual é o máximo que chega para o carbono? Mais 4. Qual é o mínimo? Menos 4. Beto, e o meio do caminho? O meio do caminho existe, mas ele vai ser um valor entre mais 4 e menos 4, certo? Ele perguntou qual é o extremo, ele perguntou o máximo. Máximo mínimo e máximo negativo. E é justamente o que a questão seguinte traz para a gente. Olha só. Nos compostos CCl4, CHCl3, CH2Cl2, CH3Cl e CH4, os números de oxidação dos carbonos são, respectivamente. Olha só, pegando a primeira estrutura, CCl4. É a mesma estrutura parecida com CCF4, o flúor. Ora, o cloro não é mais eletronegativo do que o carbono? Então, cada átomo de cloro atrai para si os elétrons da ligação, o que me dá uma carga negativa de menos 1, né, o NOx, para cada átomo de cloro, o que resulta no NOx mais 4 para o carbono. Então, aqui eu já posso eliminar a alternativa B, D e E, porque o primeiro composto, o NOx do átomo de carbono é mais 4. Repara que o segundo composto, eu estou trocando um cloro por um hidrogênio. Veja que o hidrogênio é menos eletronegativo que o carbono. Então, essa ligação, o carbono atrai para si os elétrons da ligação. Então, isso resulta o quê? Cloro continua menos 1, como NOx, o hidrogênio é mais 1, mas aí o carbono fica agora com NOx quanto? Mais 2, certo? Ele estaria, entre aspas, perdendo 3 elétrons com as ligações com cloro, mas ele ganha 1 do hidrogênio, certo? Então, aqui, não deu para a gente eliminar ainda, né? Entre a A e a C, porque ambas aparecem ali, né? Mais 2. Olha o próximo composto, CH2Cl2. Ora, eu substituí um cloro por hidrogênio. Então, eu sei que agora cada átomo de hidrogênio é NOx mais 1 e cloro menos 1. O que resulta para um átomo de carbono, NOx, 0. Então, minha alternativa correta é a alternativa A. Tranquilo? Quero que vocês se atentem ao seguinte. Eu estou fazendo essa análise para me saber, por exemplo, aqui para a primeira estrutura, CCl4, se eu quebrar essas ligações, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um átomo de carbono positivo, carga mais 4, e 4 átomos de cloro com carga menos 1. É isso que eu estou analisando. Se eu quisesse analisar a geometria, eu também estou partindo daí.
da questão da polaridade. Mas aí eu preciso ver a geometria molecular, pessoal, para me saber se esses vetores que são formados pela diferença de eletronegatividade, se eles se cancelam ou não. Veja, se eu não tenho diferença de polaridade em relação à geometria e à polaridade da molécula, eu nem preciso analisar a geometria. Eu só analiso a geometria se eu tiver formação de vetores. Quando eu tenho formação de vetores? Quando eu tenho átomos, não necessariamente iguais, quando eu tenho átomos que a eletronegatividade são diferentes. Tranquilo? E aí pode ser que pela geometria esses vetores se cancelem, tá? Então não confundam, por favor, essas questões. Vou fazer mais uma aqui. O nitrogênio é capaz de formar compostos com estados de oxidação que variam de -3 a +5. 5 exemplos das inúmeras moléculas que o nitrogênio pode formar são apresentadas abaixo. Numere a coluna da direita de acordo com a coluna da esquerda. Então vamos lá. Primeira substância é o NO. Beto, eu sempre vou ter que desenhar aquelas estruturas de Lewis para fazer essa análise para me entender como é que está variando o NOx? É uma opção. Eu estava mostrando para vocês o entendimento e a explicação. Eu, particularmente, não resolvo daquele jeito. Eu resolvo dessa maneira aqui. Olha só. Eu pego a estrutura, o composto, e eu divido ali os átomos que compõem a estrutura, certo? E aí a gente faz o seguinte. Na primeira linha, a gente coloca o NOx de cada átomo. No caso, o oxigênio ele não é mais eletronegativo que o nitrogênio, então o NOx dele é -2. Sempre vai ser -2. Menos se ele estiver ligado ao flúor, né? Que aí o NOx dele vai ser positivo. Lembra? E aí eu vejo o seguinte, na linha de baixo, eu coloco o NOx referente à quantidade total de átomos. Beto, como assim? Eu não tenho só um átomo de oxigênio nessa minha estrutura, então o NOx -2 vezes -1, que é a quantidade de vezes que o átomo de oxigênio aparece, dá -2. Essa minha estrutura não está neutra? Significa que a somatória dos valores do NOx tem que dar 0. E se é aqui embaixo que eu vejo o valor total para todos os átomos de nitrogênio, para essa conta dar 0, qual é o valor total do NOx? +2. Só que eu quero saber o NOx de cada átomo de nitrogênio. Então eu divido esse valor pela quantidade de átomos, nesse caso é só 1. Então o NOx desse meu único átomo de nitrogênio é +2. Então eu tenho que colocar ali que a substância 1, o NOx é +2. Calma, sei que vocês ficaram desesperados. Isso que eu acabei de fazer é a mesma coisa que da resolução anterior. Vou colocar aqui outro exemplo para vocês. Segunda substância, N2O. Separa os átomos que constituem a substância. Atribuo o NOx de cada átomo que eu conheço. O oxigênio é o mais eletronegativo comparado com o nitrogênio, então o NOx é -2. Quantas vezes o oxigênio aparece? Não é só uma? Então eu multiplico o NOx. -2. Não está neutra essa substância? Significa que assim, então, o NOx, o somatório total, tem que dar então 0. Para dar 0, aqui tem que ser +2. Só que quantos átomos de nitrogênio eu tenho aqui na minha estrutura? Não são 2? Então é esse NOx dividido pela quantidade de átomo. Nessa estrutura, o NOx de cada um dos átomos de nitrogênio é +1. Entendido? Então, eu coloco ali como 2 ali, ó, +1. Beto, está quase ficando claro. Então vamos fazer o último exemplo aqui para a gente entender. Amônia, NH3, separa os átomos que constituem a estrutura. Atribui o NOx. Olha, o hidrogênio dos não metais não é o menos eletronegativo? Então, se ele está ligado ao nitrogênio ou qualquer outro átomo não metálico, o NOx é +1, gente, igual a gente viu anterior. Só que quantas vezes ele aparece na estrutura? 3. Então, o NOx aqui, de todos os átomos de nitrogênio, de hidrogênio, é +3. Só que minha estrutura não está neutra? Então, veja, para isso aqui tudo ser neutro, os NOx referente ao nitrogênio tem que dar quanto? Tá? Isso aqui dá 0. -3. Só que quantos átomos de nitrogênio eu tenho? Não é só um? Então, esse único átomo de nitrogênio, ele possui esse NOx, -3. Tranquilo? Próxima substância, N2H4. Separa os átomos constituintes da minha substância. Atribuo o NOx. Aqui é a mesma coisa. O hidrogênio é o menos eletronegativo, então o NOx dele obrigatoriamente é +1, de cada átomo de hidrogênio. Ele não aparece 4 vezes? Vezes 4. A estrutura como um todo não está neutra? Então, quanto é que tem que ser o NOx total aqui referente aos nitrogênios? -4. Só que quantos átomos de nitrogênio eu tenho? 2. Então, cada átomo de nitrogênio tem um NOx -2 nessa estrutura. Tranquilo?
Então, a substância 4 está ali, o NOx menos 2. E por último, o NO2. Separa os átomos constituintes. Aqui, quem é o mais eletronegativo? Não é o oxigênio? NOx menos 2. Quantas vezes ele aparece na estrutura? Não são 2 vezes? Menos 4. A estrutura não está neutra? Para ficar tudo neutro, eu tenho que ter um total de NOx aqui mais 4. Quantos átomos de nitrogênio eu tenho? Não é só 1? Então, NOx mais 4. Tranquilo? Pessoal, olha só, estamos passando um pouco aqui do horário da aula. Então, o que vocês precisam entender? NOx a gente ainda vai revisar mais para frente. Eu trabalhei com vocês o conceito, para que ele serve e quando a gente vai usar. A gente vai demorar um pouquinho para usar ele. Então, assim, vocês estão só se habituando a entender como é que calcula e para que serve. Futuramente a gente vai trabalhar mais. Revisem mais a parte do pH, tranquilo? Abraço para vocês, até uma próxima.